Olá a todos, meu nome é Matheus, sou líder da equipe Projeto em Pauta. Ao meu lado estão a Cristiane, a Elde e o Vitor. Hoje vamos apresentar o projeto Cores da Terra, Arte Ancestral, Educação Ambiental e Realidade Aumentada, desenvolvido no programa de pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em TI, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Frontin, sob a orientação dos professores Daniel e Ricardo. Esse projeto ele nasceu de uma ideia simples, mas muito poderosa, né? Unir os saberes milenares da Terra com a inovação de realidade aumentada, criando uma nova forma de ensinar e aprender sobre o meio ambiente. Mas para entender melhor esse projeto, vamos falar primeiro sobre o cenário onde ele nasceu. O cenário onde a tradição encontra a inovação. Estamos falando da região do Vale do Café, uma região de enorme riqueza e biodiversidade, patrimônio imaterial, mais especificamente no Instituto, no município Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, onde damos encaminhamento a uma verdadeira ponte educacional com a comunidade local. Esse projeto ele representa a convergência entre os saberes tradicionais da terra e o engajamento de novas gerações digitais. Em outras palavras, a gente busca conectar aquilo que é antigo e ancestral com aquilo que é novo e tecnológico. Mas por que esse projeto é necessário? Por que existe uma lacuna que a gente precisa entender? É a lacuna entre a natureza e a sala de aula digital. De um lado, a gente tem o lado ancestral, o risco iminente de perdermos saberes milenares, como o uso de pigmentos naturais extraídos do solo, né, uma arte milenar ancestral em toda a humanidade. Do outro lado, a gente tem o lado digital, crianças cada vez mais conectadas, né, e com pouca atenção, experiências fora da rede, vamos dizer assim. Nosso intuito com esse projeto é justamente realizar essa conexão, usar a realidade aumentada para revitalizar o ensino, capturando a atenção dessas crianças, dessas gerações digitais, com experiências mais imersivas, né? E é justamente para tentar acabar com essa coluna, mitigar esse gap, que estruturamos esse projeto em duas fases que são complementares. A gente tem, de um lado, o Ateliê da Terra, e que é a primeira frente, né, onde a gente trabalha com a extração de pigmentos, impressão botânica, a produção da tinta com cola PVAC, que é aquela cola de escola mesmo, aquela cola branca, também um derivativo ali, uma derivada, né, da cola madeira, e água, né, PVAC e água, resgatando as técnicas ancestrais de práticas sensoriais. E a segunda frente que a gente tem é o ecossistema digital, que envolve mais uma modelagem em 3D, uma interação mobile e a realidade aumentada. E no centro dessas duas frentes, a gente tem o nosso maior objetivo, que é buscar o protagonismo infantil, querendo que a criança deixa de ser uma observadora e passa a ser um agente ativo dessa transformação. Em Paulo Engenheiro de Frontin, que vai ser o nosso projeto de prateleira, e futuramente expandindo para todo o território brasileiro, que é um legado que foi inspirado, né, no Manual Cores da Terra, publicado em 2023. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor para dar continuidade na nossa apresentação. Obrigado, Matheus. Adorei sua parte, muito legal. E agora eu vou falar um pouquinho de onde essa ideia surgiu. O Matheus ele já deu um briefing inicial e ele falou um pouco por cima e eu vou continuar a partir daí. Bom, a nossa inspiração, como ele já bem disse, ela partiu do projeto social Manual Cores da Terra, que explora basicamente a exploração de pigmentos, a impressão botânica, toda essa parte da arte ancestral. E o nosso projeto, ele busca não melhorar isso, ele busca expandir essa ideia e trazer para o cotidiano das novas gerações, das crianças, dos adolescentes, aproximando esses saberes milenares com o tecnológico, com o que nós temos hoje, os tablets, os celulares, e é a partir daí que surgiu tudo. Bom, eu vou pedir para o Matheus ele passar o slide.
Beleza? E, bom, o que nós temos como visão estratégica para esse projeto? Os principais objetivos que nós buscamos é promover a educação ambiental, fundindo a técnica ancestral da extração de pigmentos do solo e explorar isso de uma nova ótica, que é com a realidade aumentada, através do nosso aplicativo que nós estamos desenvolvendo. E, bom, basicamente seria buscar uma preservação cultural de tudo desses materiais, de tudo que a região do Vale do Café, de Engenheiro Paulo de Frontin, tem a oferecer, e também nós vemos isso como uma oportunidade de devolver para essa comunidade um pouco do conhecimento que nós estamos obtendo através do curso. Então, eu acredito que, através dessa visão, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Pode passar, Matheus? Bom, agora eu vou falar um pouco das metas SMART, que são as metas quantificáveis e orientadas a resultados. São a parte prática do projeto que nós vamos apresentar no dia das oficinas e como nós pretendemos mostrar para o público tudo que foi falado anteriormente. Bom, o que nós temos planejado são 4 oficinas presenciais práticas, onde serão expostas todos os materiais, onde terá interação com o público, e dentro dessas oficinas, nós planejamos a produção de 2 murais coletivos e 10 peças artísticas estampadas com a temática socioambiental. E, claro, a mostra do nosso aplicativo em realidade aumentada, que é o nosso grande chamariz, a nossa joia, a joia do projeto. E, através disso, nós buscamos impactar ao menos 30 participantes e, através dessas apresentações, nós faremos, ao final dela, algumas enquetes, algumas entrevistas, e dentro dessas entrevistas nós buscamos alcançar uma aprovação mínima de 80% de adesão de todos os participantes. Isso nós vamos mensurar dentro dessas enquetes. Pode passar, Matheus? Bom, agora eu vou falar um pouco do porquê que é tão importante, tão crucial para a sociedade esse projeto. O que a gente tem a agregar com ele? Bom, primeiramente, nós não queremos alterar o que já foi feito, não queremos reinventar a roda, nós queremos prioritariamente preservar um conhecimento histórico e ancestral, tão bonito que esse projeto social que nós nos baseamos vem preservando até hoje. E não só preservar, nós queremos expandir, nós queremos trazer para as gerações futuras e para as novas gerações de crianças, adolescentes, como uma forma de atração, porque com esse aplicativo de realidade aumentada que nós nos propusemos a desenvolver, nós esperamos alcançar um público novo e atrair um público, engajar as novas gerações, as gerações atuais, como eu disse, através da educação criativa, onde a criança ela vai se tornar criança ou adolescente, quem for utilizar o aplicativo vai se tornar o protagonista da ação. Então, nós temos esse aplicativo não só como essa forma de captação, mas também como uma forma de preservação e de expansão. Nós temos também uma visão a longo prazo, talvez, de expandir esse projeto para além do Vale do Café e para além do tema da arte ancestral. Então, eu acredito que, através desse aplicativo, vai ser a nossa grande atratividade. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Elid, que vai seguir com o projeto. Obrigada, Vitor. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nesse slide a gente vai falar um pouquinho sobre um ecossistema de impacto centrado no aluno. Aqui no centro dessa imagem, né, nós temos o alvo, né, do nosso projeto, que é a criança, que ela de fato é o centro de toda a proposta e ela participa ativamente de todas as oficinas, da produção artística e principalmente da experiência com realidade aumentada. Mas ali no meio, ao redor dela, temos uma segunda camada que é mais formada pelos educadores, mediadores, escolas parceiras, que esse público eles ajudam a
a aplicar a metodologia, né, e a multiplicar esse conhecimento. Já que na camada mais externa estão as famílias, o próprio IFRJ, os produtores locais e toda a comunidade ali do Vale do Café, que também, esse público também é beneficiado pela valorização cultural ali da região. Ou seja, né, em resumo, o projeto ele é de fato, é um grande ecossistema em que a criança é o foco principal, mas o impacto se expande ali por toda a comunidade. Podemos passar, Matheus, para o segundo. Aqui nesse slide a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 macrofases de execução do nosso projeto. A primeira fase, ela é um momento em que acontece todo o planejamento, né? Onde são definidos recursos, onde organizamos as atividades e preparamos todos os insumos naturais que vão ser utilizados nas oficinas. Ali na segunda fase é o momento do ateliê da terra, né? É onde acontecem, de fato, as oficinas práticas, de produção das tintas naturais e a impressão botânica. Na terceira fase é a produção artística, né? Ali é o momento em que são desenvolvidos os murais, as peças que são produzidas pelas crianças, e também é o momento em que é feita toda a catalogação do material que é produzido. Na quarta fase, é o momento em que entramos no desenvolvimento digital, né? É nessa etapa que todo aquele material que foi produzido pelas crianças na etapa anterior, né? Todo esse material ele serve como base para a criação da experiência ali da realidade aumentada. E aí elas conseguem visualizar seus desenhos e as produções artísticas de uma forma mais interativa, né? Que aproxima ali a criança da tecnologia de uma forma mais lúdica, né, e educativa. E aí, por fim, na fase 5, né, a gente encerra o projeto e aí faz uma apresentação pública dos resultados de todos os trabalhos para a comunidade local. Vou passar, Matheus. Aqui nesse slide a gente fala um pouquinho sobre a metodologia utilizada no projeto. Depois da fase anterior, né, que a gente define todas as etapas do projeto, aí é o momento da gente escolher qual é a forma de conduzir cada fase do projeto. E para o nosso projeto, né, Cores da Terra, a gente escolheu a metodologia híbrida. Por que a gente escolheu a metodologia híbrida, né? Porque o nosso projeto, ele possui etapas com características diferentes, né? E uma única metodologia não daria para atender tão bem todas as etapas. Por exemplo, né, ali, na primeira etapa de planejamento, utilizamos a abordagem mais preditiva, que é aquele momento em que é uma modalidade que a gente consegue definir o escopo, fazer a estrutura analítica do projeto, é onde a gente monta o cronograma, levanta todos os custos atrelados ali ao projeto. Na segunda etapa, a gente adota uma abordagem mais participativa e interativa, né? Que permite adaptar as atividades de acordo com o retorno dos participantes. Aí, essa abordagem participativa e interativa, a gente pode dar um exemplo, a gente está fazendo uma feira, né, uma oficina, e aí está desenvolvendo uma atividade com as crianças. E aí a atividade está tendo um bom envolvimento, um bom engajamento das crianças. Então, essa é uma atividade que a gente vai repetir numa próxima oficina. Agora, se a gente percebe que a criança está desinteressada, não está despertando tanto interesse, a gente readequa essa atividade para uma próxima oficina, certo? Então, essa é uma abordagem mais participativa que a gente utiliza. E na próxima etapa, né, que já é no desenvolvimento da realidade aumentada, a gente utiliza mais uma abordagem ágil, né, que é onde a gente faz a entrega e testa
continuamente, de uma forma contínua, né? A gente desenvolve uma versão do aplicativo, a RA, Realidade Aumentada, a gente testa, a gente vai fazendo ajustes de acordo com o resultado esperado. E aí a gente vai repetindo até, de fato, ter o resultado, né? E, por fim, ali na última parte, né, que é o encerramento, a gente avalia ali os resultados por meio de uma análise de valor agregado e da satisfação dos participantes. E aí a gente verifica se os objetivos do projeto, de fato, foram alcançados. E agora eu vou passar a palavra para a Cris. Vai lá, Cris. Obrigada, Elide. Bom, vamos falar do plano de risco e mitigação. Nesta etapa, apresentamos os principais riscos do projeto e as estratégias definidas para reduzir seus impactos. O primeiro é a sobrecarga da equipe. Para minimizar esse impacto, utilizamos a matriz RACE, com a redistribuição das responsabilidades e automatização dos registros sempre que possível. Outro ponto crítico é a adesão das escolas e parceiros. Como dependemos da participação da comunidade, a estratégia foi formalizar antecipadamente termos de cooperação, garantindo maior comprometimento das instituições. Também consideramos o risco de atraso nas entregas. Para isso, estruturamos um cronograma com margem de segurança e fornecedores previamente aprovados para reduzir a possibilidade de interrupções. E ainda existe a possibilidade de falhas tecnológicas na realidade aumentada, né? Nossa resposta foi desenvolver um plano alternativo. Que plano é esse, né? São marcadores impressos e funcionamento offline. Assim, conseguimos assegurar que a experiência educativa aconteça mesmo sem conexão ou caso tenha algum problema técnico. Essas ações seguem a análise de risco com priorização dos riscos de maior impacto para garantir a continuidade do projeto. Pode passar, Matheus. Obrigada. Vamos falar sobre a matriz de valor e benefícios. Então, além das entregas, o nosso projeto busca gerar valor para diferentes públicos, né? Podemos citar aí a dimensão pedagógica e social, que a gente promove uma consciência ambiental, né? Metodologias ativas e o protagonismo infantil, que torna essas crianças participantes do processo de aprendizagem. Também podemos citar aí a dimensão cultural. Por quê? Porque valorizamos o patrimônio imaterial e fortalecemos a identidade territorial do Vale do Café, por meio de preservação da técnica ancestral de produção de tintas de terra, né? Também há benefícios econômicos e tecnológicos, com incentivo à economia criativa local, à inovação tecnológica e o turismo educacional. Essa visão ela está alinhada, né? E o sucesso de um projeto não depende apenas da entrega do produto, mas do valor sustentável que ele gera para a sociedade. Então, por isso, resumimos o nosso propósito na frase que está apresentada no slide. A união entre o artesanal e o digital cria uma infraestrutura sustentável de impacto a longo prazo. Tá? Então, para concluir, né, gente, o projeto Cores da Terra demonstra que tradição e inovação podem caminhar juntos, né? Nossa proposta preserva um conhecimento ancestral, ao mesmo tempo que utiliza a realidade aumentada para ampliar a experiência educativa das novas gerações. O planejamento mostra que o projeto é viável, né, com um cronograma de aproximadamente 88 dias, uma metodologia baseada em boas práticas, mas que ao entregar oficinas, murais e uma aplicação de realidade aumentada, queremos deixar um legado que possa ser replicado em outras escolas, municípios, com o propósito de fortalecer a educação ambiental e a valorização do patrimônio
cultural brasileiro. Então, finalizamos aqui